Pode começar? Bom dia a todos, meu nome é Marcos, Vou aqui apresentar uma palestra para vocês sobre uma automação que eu fiz lá no meu trabalho, né? Onde eu faço o monitoramento de novos documentos usando Selenium e Pandas. Me apresentando, eu sou o Marcos, tenho 29 anos, sou formado em administração, estou cursando engenharia de software. Contextualizar para vocês um pouco o que aconteceu, né? Beleza. No início de fevereiro, saí de uma empresa privada e fui trabalhar numa empresa pública, né? Com o desafio de estar ajudando lá na implantação de um novo núcleo administrativo, a elaborar e implantar novos processos, melhorar os processos existentes, sugerir e aplicar novas ferramentas, mudanças e ajudar também na mudança lá da... Na mudança não, né? No treinamento, né? Da nova legislação de licitações. Não conheço nada de legislação, nunca me imaginei trabalhando numa empresa pública, nem muito menos estudando, né, uma lei a fundo. E quando eu recebi a proposta foi para poder ajudar o núcleo a aplicar tecnologias, né? Power BI, compartilhamento de documentos no SharePoint e etc. Mas nada muito profundo, mas por estudar Python resolvi estar também aplicando lá. E um pouco do problema é que a gente recebe um alto volume de pedidos, a comunicação era ineficaz via e-mail, a equipe mínima é insuficiente para atender toda a demanda e a base que usávamos para controlar toda a documentação que a gente estava recebendo estava ficando desatualizada. Demora na aprovação dos pedidos e possíveis impactos na aquisições do exercício. A gente começou com o fluxo inicial de, antes de aprovar os pedidos, a gente receber pelo menos um documento que a gente chama de justificativa técnica, que era a área responsável elaborava esse documento para estar justificando a aquisição de um material de consumo ou um equipamento permanente. E estava um negócio meio solto, por quê? Às vezes o próprio planejamento já fazia a aprovação desse pedido sem mesmo ter a documentação. E na hora de elaborar o restante do bloco de documentos, da formalização de demanda, do estudo técnico preliminar, a gente não tinha a documentação básica, né, que era a justificativa. Esse é um pouco do volume, né, de pedidos que a gente recebeu ali de janeiro a junho. O POM é o planejamento inicial e tem o POM complemento. Os que provenientes do fracassado, né, que a gente tem uma modalidade chamada pregão. Quando fracassa, o item precisa voltar, ele entra no POM fracassado e o aditivo. Falei alguns termos técnicos relacionados à legislação. Alguém aqui trabalha no setor público, já trabalhou com licitação? Ninguém. É um negócio meio chato, tá? Eu estou começando a me acostumar agora. E nesse volume, né, de informação, troca com a área requisitante, com os mercados e etc., as informações estavam se perdendo e a gente não estava conseguindo fazer toda a rastreabilidade que precisava fazer. Então, eu pensei em usar o Selenium e o Pandas para poder estar fazendo toda essa interface, né? A gente tem um sistema chamado SEI, que é um sistema público de tramitação de processos da empresa. Ali a gente consegue elaborar documentos, fazer todo o trâmite, coleta de assinatura do servidor responsável. Só que ele não é um sistema muito completo. Por exemplo, para essa parte de conseguir identificar se o pedido ele tem a documentação necessária, a gente não conseguia extrair um relatório para isso. A gente fica dependente de entrar na árvore do processo e pesquisar o documento lá dentro, que estava tornando o processo um pouco mais moroso.
Vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com Selenium, com Pandas? Beleza. Vou apresentar um pouco dessas bibliotecas, né? O Selenium é uma ferramenta amplamente utilizada para automação de navegadores web. Ele permite que desenvolvedores e testadores automatizem a interação com páginas web, simulando o comportamento de um usuário real, né? Essa biblioteca foi inicialmente usada para testes, mas a galera aí por aí usa para automatizar coisas, tipo eu. Bom, ela tem suporte para o Chrome, para o Firefox, Safari e o Edge, entre outros, e permite executar scripts que simulam ações do usuário, como clicar em botões, preencher formulários e navegar entre as páginas. Também tem suporte para as linguagens, incluindo Python, Java, C Sharp, Ruby, JavaScript e Kotlin, tornando acessível para muitos desenvolvedores. Eu escolhi trabalhar com Selenium porque eu precisava fazer essa simulação, né? Logar no sistema e acessar as árvores de processo, coisa que eu não consegui fazer com o Beautiful Soup, por exemplo. E esse sistema, ele tem, né, um sistema bem interessante que cada vez que eu acessava uma página diferente, ele gerava uma chave única, não permitindo eu salvar aquela URL para poder acessar na hora que eu quisesse em momentos diferentes. E algumas aplicações, né, para testes automatizados, scrapping de dados e tarefas repetitivas. Tem ali um link para acessar a documentação. O Pandas, né, é uma biblioteca de código aberto para análise e manipulação de dados em Python. Ela fornece estruturas de dados flexíveis e poderosas com data frames que facilitam o trabalho com dados tabulares similares a uma planilha do Excel. E o Pandas eu uso na parte de tratamento e análise, né? Após extrair todos os dados com Selenium, eu jogo ele numa planilha em Excel. Ali ele faz um tratamento, vou mostrar mais para frente, dos arquivos que ele baixou, ele lista tudo no Excel. E aí eu quebro ele em partes, né? Identificando para mim o número do documento. Cada documento no SEI ele tem um código único, que me permite, através daquele código, quando lanço na pesquisa, ele já abre diretamente o documento. O que foi um dos ganhos para a equipe, que eles não precisariam acessar a árvore do processo e, em seguida, buscar o documento. Com esse código, ele já vai direto lá para o documento desejado. E algumas aplicações, né, para análise exploratória de dados, manipulação e transformação de dados, análise estatística e automação de processos de dados. Vamos lá para como eu apliquei. Esse é o arquivo em Excel que ele gera após eu baixar todos os documentos da árvore que eu desejo. Esse aqui é o código único do documento que eu falei. Ele é referente a uma justificativa. E esse aqui é o número do pedido. Então, o que eu faço? Após baixar esses arquivos, eu listo todos no Excel e peço para o Panda estar quebrando, né? Aí ele gera uma coluna para mim de D, o tipo de documento, ele é uma justificativa técnica, e o número do pedido referente. E assim facilita a busca. E no Excel, lá na nossa base, eu faço um proc do número do pedido para ele buscar e verificar se tem uma justificativa. E aí ele automaticamente já atualiza o status, não precisando de alguém da equipe que faz toda essa triagem, tem que procurar o documento no SEI e verificar se existe ou não para poder fazer a aprovação. Um detalhe que eu não falei, quando a gente envia a solicitação de elaboração e disponibilização do documento, nem sempre a gente recebia do usuário um retorno dizendo que aquele documento estava pronto, né? Então, esse script que eu fiz, ele ajuda também nessa parte. A gente não precisa esperar o retorno do usuário para poder estar fazendo a aprovação do pedido. No momento que a gente identificou que o documento existe, a gente já faz a autorização do pedido no sistema.
Por que você usa Excel? O pessoal consome no Excel esses dados? Isso. Lá a gente usa muitas ferramentas da Microsoft. Tá. Beleza, esse é um pouco do código, né? Essa é a parte que faz o download dos arquivos. Nessa primeira parte aqui eu seto algumas configurações do navegador. Coloco ali aonde eu quero que esses arquivos sejam salvos, né? Oi? Ah, tá. Perfeito. Show. E o legal do Selenium é que ele não é tão difícil de trabalhar, né? Nessa primeira parte eu faço o login no sistema. Eu botei esse sprint, né, para mim poder estar acompanhando se está tudo dando certinho, né? A etapa que ele já realizou. Aqui eu faço um for para poder percorrer a lista de processos, né? Eu tenho um arquivo TXT onde eu listo todos os processos que eu quero percorrer. E através dessa lista ele vai pesquisando lá no campo de pesquisas, acessa o processo e busca pela parte de zip, né? No sistema a gente tem uma opção de baixar todos os documentos presentes dentro daquela árvore de processos. Então, dessa primeira forma, eu achei foi a primeira forma que eu identifiquei para você estar fazendo essa listagem, né, de arquivos. Ele baixa o zip. Depois que ele finaliza, ele retorna pro iframe principal, pesquisa novamente e ele vai fazendo isso até finalizar todos os documentos. O outro problema que eu achei dentro desse sistema é que ele tem vários iframes, né? Ele tem um iframe para o menu, um iframe para a árvore e um iframe para as opções da árvore. Então, quando eu comecei a analisar e aí fazendo etapa por etapa de acesso ao SEI, eu me deparei com esse problema do iframe, né? E no Selenium eles implementam isso muito fácil, você indicando ali a troca do iframe, você identifica lá no HTML dele essa troca de uma forma bem fácil. Beleza? E aqui eu criei algumas funções para ele tá trabalhando os arquivos, né? Eu tenho uma para poder extrair os arquivos dos arquivos zip que eu baixei. Após extrair esses arquivos, eu limpo a pasta de zips. Por fim, eu listo todos os arquivos dentro daquela pasta e gero um arquivo, né? Que era esse primeiro arquivo aqui que eu mostrei para vocês. Ele é o arquivo inicial. E eu uso o Pandas para estar fazendo todo o tratamento. Ele vai pegar aquele arquivo, vai quebrar ele em partes, né? Vai identificar para mim o que é justificativa, o que é mapa de risco, o que é DFD. Ele vai identificar aqui qual é o DocD, que é essa numeração principal, e qual é o pedido, né? Que é aqui. E para não ter que ficar gerando o mesmo... Não ter que estar trabalhando com as mesmas informações toda vez que eu rodo esse script, eu fiz uma parte que ele vai listar só os arquivos novos, né? Ele vai
deixo guardado um Excel chamado base antiga. E então ele faz a comparação ali dos IDs. O que ele não encontra, né, na base antiga, ele gera para mim um arquivo com os documentos novos, né? E é assim que ele fica. O docd, o pedido, o tipo de documento e o arquivo dele que eu mantive aí, mas provavelmente eu vou tirar. E assim sobra mais tempo, né, para outras atividades. Só algumas dicas, né, como a gente identifica aí se um processo ele é automatizável, né? A gente leva em conta aí a repetitividade dele, né? Se o processo ele é repetido e ocorre com frequência, e se ele segue um conjunto de etapas previsíveis e consistentes, né? Ou seja, é algo que você sabe como vai acontecer. É o volume, né? O processo é realizado em grande volume, a automação pode trazer economias de escalas significativas. Um ganho de você automatizar um processo é você não ter que fazer ele. Você não ter que fazer aquela atividade. Você gastar mais energias com outras atividades, né? Ele tem que ser padronizado. Ele já, como eu falei, ele é previsível. Os dados eles precisam estar estruturados. E o tempo de execução, né? O maior ganho de você automatizar uma tarefa é o tempo que você ganha ali para fazer as outras. E antes de finalizar e abrir para dúvidas, eu quero estar fazendo um convite especial para vocês. A Python Brasil desse ano vai ser no Rio de Janeiro, para quem não sabe. E estamos disponibilizando aí um cupom de 20% de desconto, válido até 31 de julho, para os participantes da Python Sudeste. Quem quiser fotografar aí, fiquem à vontade. Vai ser do dia 16 a 21 de outubro, no Centro de Convenções Bolsa Rio. Gostaria de fazer algumas perguntas? Acho que sobrou bastante tempo, foi bem relâmpago. Sim? Alô, alô. Alô? Ah, tá. Então, eu nunca usei o Selenium e, pelo que você mostrou, eu já pensei em algumas coisas que eu gostaria de scriptar, de fazer algumas coisas assim. Eu queria saber como que você mapeia, por exemplo, você tem uma página web, como que você identifica cada elemento e como que você programa ele para, por exemplo, clica em tal lugar, escreve tal coisa em outro lugar, sabe? Ah, legal. O Selenium, ele tem... Deixa eu botar aqui na parte dele. Esse find element, que você pode tanto buscar ele pelo XPath, né, que é um caminho relativo para aquele elemento. O próprio navegador ele consegue gerar isso para você. Você pode buscar ele pela ID do elemento ou pela classe. Então, você vai ter que ir inspecionando a página, por exemplo, eu quero que ele clique nesse botão aqui. Aí você inspeciona a página, você consegue identificar ali a classe ou ID e você coloca dentro desse find element que ele vai encontrar para você, tá? Aí tem as opções de clique, enviar algum conjunto de caracteres. Deixa eu ver. O send keys. 61. Mais alguém? Acho que é isso. O Selenium, muitas vezes, eu já utilizei. O microfone. Opa, obrigado. Eu já utilizei o Selenium para fazer extração de dados da web. Eu já utilizei o Selenium para fazer extração de dados da web e muitas vezes o próprio tempo de carregamento da página pode afetar. Então, por exemplo, a página demora um pouco mais para carregar, algum botão que você quer apertar não carregou ainda, se dá um problema. Então, eu tive que implementar algum sistema mais avançado de retries. Então,
tenta extrair uma vez, tipo, coloca um número máximo e se não conseguir nesse número máximo, vai ter uma, tipo, você dá o log e fala que teve um erro. Você pensou em fazer alguma coisa desse tipo? Você teve algum problema do site acabar demorando um pouco mais para carregar e quebrar o web scraping? Nessa implantação não, foi bem tranquilo. O sistema, como ele é um sistema interno, ele não costuma não ficar muito pesado e não ter travamentos. Então, nesse sentido, eu não tive problemas. Mas, se eu não me engano, na documentação ele tem funções que para você lidar com esse tipo de problemas. Entendeu? Ele tenta localizar o elemento, se ele não acha, aí ele vai tentando ali a quantidade de vezes que você deseja ou o tempo também. Que seria o expected condition. Tipo, ele espera até que uma div apareça, por exemplo. Isso. Acho que é isso, né? Isso, pode ser. Então é isso. Obrigado. Nada. Mais alguém? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenha sido bem proveitoso.